na nossa sociedade, nas sociedades latinas, de uma forma geral, né? Então, o que eu vou pensar? Uma sociedade que tenha o incesto como algo inaceitável, e a gente tem potentemente isso dentro da família, né? Então, a gente está falando que essa família ela é uma família que funciona de uma maneira tão atípica, vou usar essa expressão bem generalista, tão atípica, inclusive dentro desse núcleo a gente tem relações incestuosas entre os subsistemas, tanto que o cara que fazia uma relação mãe-filho abandona o subsistema da relação mãe e filho e se volta para uma relação de subsistema casal. Bom, estou analisando tecnicamente, friamente, como se alguém me relatasse, né, uma história e eu estou fazendo a análise daquela história, certo? E aí a gente enxerga isso. Eu acho que você me deu ideia, Noemi. Eu vou trazer alguns casos para a gente discutir. Mas a gente precisa absorver um tanto de teoria para então a gente poder pegar a teoria e desdobrar nos casos, certo? Eu tinha trazido uma figura para brincar com vocês. Vocês estão me vendo? Estão vendo a professora no Professora, posso fazer cantinho uma da tela? pergunta? Desculpa. Pode sim. É uma colocação. Então, a princípio, simplificando bem o que a senhora está nos ensinando, nos colocando, a princípio, um trabalho com o cliente, ele seria um genograma com a família, histórico do pai, mãe, avós, maternos, paternos, iniciaria por aí. Seria uma O base genograma para é uma iniciar um trabalho? técnica, é uma possibilidade. O genograma é uma técnica bastante utilizada em algumas linhas que trabalham família, justamente para a gente conseguir visualizar graficamente, né, o sistema como um todo e os subsistemas, tá? Então, o genograma ele é uma técnica. E essa técnica pode estar inserida ao longo do acompanhamento da família, seja lá em que tipo de atendimento eu esteja oferecendo para ela. Eu poderia ter feito um genograma com essa família da adoção unilateral que eu falei para vocês, e eu teria utilizado uma técnica que permite a gente visualizar o sistema inteiro e os subsistemas, tá? Então, a terapia de família ela não é o genograma. O genograma é uma ferramenta que pode ser utilizada, inclusive eu costumo montar o genograma quando eu trabalho na defensoria e que vai envolver o trabalho com famílias, porque me possibilita, enquanto psicóloga, no exercício institucional, né, mas com todo o meu referencial teórico clínico, enxergar, o psicodinâmico, enxergar o sistema concretamente, e eu chego a ver, daí é uma construção meio alucinatória minha, os pinguinhos assim da relação de um com o outro, é super legal. É legal trabalhar genograma em quadro, sabe? A gente vai fazer, nessa disciplina a gente vai fazer. Vai ter aula que nós vamos fazer genograma, eu vou construir aqui no meu quadro, e vocês vão acompanhar comigo, tá? Mas o genograma é uma técnica. Existem linhas que usam o genograma como ponto de partida, certo? Então, eu falei para vocês, são muitas linhas que trabalham família. E funciona muito bem como um estímulo de ponto de partida. Certo? Quem fez essa pergunta para mim? É o Inácio. Oi, Inácio. Beleza? Respondeu, Inácio? Não, beleza, obrigado. Nada. Olha lá. Então, eu falo tanto de terapia de família, terapia de família. A terapia familiar sistêmica, pessoal, ela está muito preocupada com as regras da família. Porque as famílias, enquanto grupo, né, elas têm regras muito peculiares de funcionamento. Essas regras se constroem com o tempo de convivência, com a construção das identidades dos filhos, com a transformação, né, das identidades dos pais, né, sobre a influência desses filhos. Né? Então, a teoria sistêmica ela vai olhar quais são as regras explícitas, implícitas daquele núcleo familiar. Né? A terapia familiar sistêmica ela vai
olhando para esse funcionamento muito específico, típico, cada família é um sistema específico com regras e funcionamento que você só verá naquela família. Você pode ter 10 famílias muito parecidas no funcionamento, elas jamais serão iguais. Então, todo o trabalho da sistêmica, ele se dá nesse olhar complexo desse conjunto de pessoas que fazem parte de uma coisa maior, que tem regras específicas de funcionar ali dentro, e a sistêmica, ela trabalha com uma ênfase nas mudanças daquilo que não está sintônico para a família, como diria a psicanálise, para aquilo que está disfuncional, como diria as linhas do comportamento, sobretudo a cognitiva comportamental, né? Ou análise do comportamento. Então, o que ela vai olhar? Ela vai olhar o funcionamento específico daquele sistema e vai dar ênfase nas mudanças, que é o sistema que vai nos mostrar com a terapia acontecendo. É o sistema que vai me indicar quais são os pontos nevrálgicos, quais são os problemas que devem ser trabalhados pelo terapeuta com esse sistema, no sentido de uma transformação desses problemas e de uma superação deles, para que essa família volte a funcionar de uma maneira harmônica, aprenda maneiras de lidar com os seus conflitos, porque assim, na terapia, não fiquem com a ideia de que a terapia de família vai resolver eternamente os conflitos daquele sistema. Ela vai resolver aqueles conflitos naquele momento e ela vai reverberar em mudanças que podem durar muito tempo ou no entendimento da família de como lidar com os seus problemas. Porque problema toda família tem. Toda família terá conflito. Toda família terá problema. A grande questão é que quando a nossa família fica com os problemas muito agravados, ao ponto de não conseguir lidar sozinha, ela vem para a terapia de família. O que o terapeuta vai fazer? Ele vai entender como funciona aquele sistema, quais são as regras, o que está implícito nisso, e ao perceber isso, e com as queixas do núcleo familiar, ele vai começar a trabalhar nos processos de mudança que esses indivíduos vão fazer na sua vida. Eles podem ter uma mudança tão potente ao ponto de aprenderem a lidar mais ainda com seus conflitos, ao ponto de não precisarem nunca mais de terapia de família. Porque conflitos sempre vai haver, problemas sempre vai haver. O que pode acontecer de uma transformação potente é que essa família aprenda definitivamente um modo de lidar com os conflitos, as coisas desacomodam, mas essa família aprendeu a lidar com as engrenagens desse sistema para conseguir superar essas adversidades e resolver os seus conflitos enquanto família. Certo? Fica claro? Essa parte aqui é muito importante. Ó. Isso aqui é uma definição, de uma certa forma, o que ela mais se preocupa, as regras de funcionamento, né? E aí ela dá uma ênfase nas mudanças nesse sistema. Tem um autor, o Minutin, e ele, eu estava até lendo ele antes de entrar na aula de vocês, e ele diz assim, se a gente tivesse perdido menos tempo tentando mudar as famílias, ele é da estrutural, menos tempo tentando mudar as famílias e mais tempo entendendo as famílias e as aceitando, né, e também trabalhando na aceitação, a gente teria tido mais aquisições. Mas essa é uma crítica do Minutin, que é da linha estrutural, e a gente está falando de sistema. Então, na sistêmica, ela entende o seguinte, regras entendidas, eu entendi enquanto terapeuta, todo mundo viu que eu entendi, vocês trouxeram os problemas, então agora vamos transformá-los para superá-los ou ressignificá-los. Tem alguém com mãozinha erguida aí? Karina? Oi. Uma pergunta. No caso, quando você tem lá uma família, ela está passando pela terapia familiar e tudo mais. Mas se um dos membros da família que estão participando dessa terapia decidem não colaborar com as metas, com
enfim, com todo o tratamento e tudo mais. Como é que se dá, então, esse trabalho? Como é que se continua esse trabalho? Porque é uma coisa que vai depender, né, de todos. Então, como que se faz isso no momento que um dos membros não responde ao que Alô? Tá ouvindo? Oi, tô te ouvindo? Tá ouvindo? Uhum. Sim, basicamente isso. E aí, como é que terapia? Tá. Eu quero que alguém que fez teorias e técnicas de grupo comigo responda essa pergunta do jeito que lhe veio à cabeça. A gente viu em teorias e técnicas de grupo alguns fenômenos. Por isso que eu disse que essa disciplina, no meu entendimento, tem que ter como pré-requisito teorias e técnicas. Alguém da turma de teorias e técnicas faça uma observação sobre isso que a Isabel acabou de falar. Vamos supor que um membro da família resolve não colaborar. Ninguém? E aí, galera? Quem fez comigo teorias e técnicas de grupo? Vamos lá. Pode tentar responder de qualquer jeito, não tem problema. Tá? Vou começar a citar os nomes. Peraí. Pergunta de novo. Pergunta. Algum membro da família, tá? Não aderir ao tratamento em família e não colaborar. O que acontece com a terapia de família? Ela explode? Vamos lá. Mônica. Vamos lá. Vou achar aqui. Gabriela. Ah, professora, eu só lembro quando era... A minha voz está voltando para mim. Não, mas eu estou te ouvindo. Tá. Terapia de grupo com várias pessoas, né? Porque tinha as de casal. Tá, mas quando isso aí é teoria e técnica geral. Vale para qualquer grupo. Quando a gente está com atendimento em grupo e um dos membros do grupo começa a não colaborar, o que é isso e como a gente age enquanto terapeuta? Gente, vocês vão se formar, não vai estar daqui a muito tempo. E vocês vão estar num grupo. Aí a pessoa começa a desandar geral. O que vocês fazem? Não só a Mônica, todo mundo agora. Não vamos botar um X na Mônica, a Mônica tem coragem de falar. Oi? Chama a galera aí para ajudar. Por exemplo, eu sou uma em grupo, certo? Aí uma pessoa com a técnica, é isso? Tá cortando sua... Não consegui entender o que você falou. Então, para mim também está voltando. Não lembro, professora. Não lembro o que a gente faz. Se o grupo não respondeu, eu vou deixar a Isabel sem resposta e vocês vão fazer uma pesquisa. Eu vou cobrar isso só da turma que fez teorias e técnicas. Eu estou falando sério. Não estou brincando. Vocês fizeram um semestre inteiro, é impossível que vocês não lembrem de uma noção básica de teorias e técnicas de grupo. Eu lembro que você deu essa aula. Grupo, que vai tentar evitar que o grupo tenha progresso. Eu não lembro Luiz, repete para mim. Repete para mim de novo. Que é isso aí. Tá no caminho, Luiz. Você tá... Quando você está em uma terapia em grupo, alguns indivíduos vão se sentir incomodados e vão tentar evitar que o grupo tenha um progresso na terapia. E aí ele vai ser o que vai começar a causar confusão. Ele vai ficar tirando sarro das pessoas falando, ele vai querer sempre desviar do assunto, porque na verdade aquele é o assunto que ele sabe que vai ter um... Como é que eu posso dizer? Um movimento que ele não quer que aconteça. Maravilha. Olha, Luiz, eu vou dar uma atividade no final da aula de hoje. Que tu não precisa fazer, tá? Tu já teve a nota. Obrigado. Professora, peraí.
Agora não vale mais ponto nenhum. Não, mas vai ser diferente. Não, mas vai ser diferente do que ele vai falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse semestre, eu estou muito brava assim, eu quero perguntar para vocês, eu quero resposta. Nem que vocês falem R, não tem problema. Porque, olha só, terceiro, quarto e sexto semestre. Daqui um pouco vocês estão trabalhando com família na rua, com grupo. E aí, vocês estão numa reunião, num atendimento em grupo, e o caboclo lá resolve detonar o grupo, fazer tudo do avesso, e vocês vão sentar e chorar? Vocês vão mandar zap para os colegas dar risada? Vocês não vão, né? Então, vamos lá. É o seguinte, mais alguém... A Mônica quer fazer uma colocação, eu vou deixar ela colocar. Pode falar, Mônica. Complementa o que você ia falar. Eu lembrei também que na hora de você montar o grupo, você tem que pensar nas características do grupo, das pessoas, entendeu? Às vezes você está com um grupo que você montou, mas não tem características de nada a ver. E ele pode estar deslocado nesse grupo. Pode ser contraproducente, né? Pode atrapalhar o grupo. Muito bem. Por que eu digo que essa disciplina ela tem que ter a outra como pré-requisito? Porque a outra fala de teorias e técnicas gerais de grupo. E nessa aqui vocês vão olhar teorias específicas de família. Nós estamos falando de uma linha só e no recorte de família e casais. A outra é geral. Então, olha lá, hein? Prestem bem atenção nisso. Quem não teve teorias e técnicas ainda, todo grupo, ele vai ter, todo o grupo vai ter fenômenos que são inerentes aos grupos. Todo grupo vai ter isso. Seja um grupo terapêutico, um grupo operativo, família, um grupo na empresa, não importa. Sempre vai ter um movimento de forças querendo ir contra o progresso do grupo. Sempre vai ter forças, membros, condutas no sentido de boicotar o grupo, sabotar os objetivos do grupo. Ao passo que nós teremos forças no sentido de termos crescimento, aquisições, chegarmos aos objetivos do grupo. Então, essas forças aqui, elas sempre estarão imperando. Daí, um dos motivos que a gente faz o que a Mônica bem falou, quando a gente vai agrupar as pessoas, a gente pensa muito bem, aí eu não estou falando em família, estou falando psicoterapia, por exemplo, de grupo, com adolescentes, vamos imaginar, tá? Eu não vou botar um adolescente esquizofrênico junto com um adolescente com transtorno de conduta, com traços sociopáticos. Por quê? Porque um dia eu viro as costas e acontece um ataque muito sério nesse grupo. Então, na hora que eu vou juntar as pessoas para trabalhar em grupo, e aí família é família, a família vai estar junto, a gente vai saber quem é. Mas pense em outros grupos. Eu tenho que cuidar muito bem quem eu agrupo, quais os perfis das pessoas, porque senão eu posso potencializar o que já é delicado. Porque isso aqui sempre vai haver. Então, haver um membro, respondendo agora a pergunta da Isabel, havendo um membro que vai ter as mais variadas condutas para fazer com que o grupo não avance, não evolua, é algo esperado pelo terapeuta. A gente precisa entender, enquanto terapeuta, que isso vai acontecer em maior ou menor grau. Porque a mudança, a transformação, saber coisas dói. Saber, por exemplo, num grupo que um pai gosta mais da filha porque ele queria uma menina e não um menino, dói no filho homem. E pode gerar nesse garoto justamente um movimento de sabotagem dessa terapia de família, por exemplo. O terapeuta que vai estar de olho todo o sistema, como ele funciona, conhecendo o sistema e também as relações dos subsistemas. Olha aqui, ó. Conseguem ver esse círculo aqui, que é a família? Tá, dá para ver. Então, aqui tem uma família.
Essa família é composta do pai, o filho, a mãe, a filha e o terapeuta, tá? Não importa aí. Pois bem, aqui, entre pai e filho, vai haver uma relação, um subsistema. Aqui, entre mãe e filha, outro. Entre casal, o subsistema casal, vai se estabelecer outro campo de interação entre eles. E com todos eles, com o terapeuta, haverá outro. O terapeuta, ele precisa estar de olho, porque assim, a gente vai entender que na terapia de família, ele vai aprender o funcionamento desse sistema, as características, como o sistema inteiro funciona, como os subsistemas funcionam, e na hora que os conteúdos caem aqui no campo, ele vai saber entender, por exemplo, que aquele ataque hostil do adolescente tem relação com a conduta de rejeição que o pai tem em relação a ele. E aí fica evidente, e o terapeuta ele vai ler isso, ele vai se dar conta disso, e ele vai fazer um manejo disso. Vamos supor, vamos dar um nome para esse garoto. Miguel, eu percebo que tu fica bastante irritado. Grosseiro isso, que é só para exemplificar. Eu percebo que tu fica bastante irritado com teu pai quando ele fala das conquistas da tua irmã. E é justamente nesses momentos que eu percebo que tu te levanta e vai embora, no meio da terapia. O que você está querendo dizer com a sua ausência? Você entende que na relação entre você e seu pai não tem espaço, a relação dessa família não tem espaço para você? Digamos que esse fosse o manejo adequado. Percebe, Isabel, como o Miguel, ele atuou, aquela tentativa de sabotar, na verdade, é um conteúdo muito importante, que está pipocando aqui no campo, ó, e que como eu, enquanto terapeuta, conheço esse sistema, eu vou manejar isso, porque isso é conteúdo. E eu, que sou terapeuta, não posso sentir aquilo como uma rejeição a mim, como, de repente, o tratamento que eu estou fazendo não está dando certo. Na verdade, quando a gente sabe as teorias gerais dos grupos, a gente sabe que esse tipo de fenômeno vai acontecer. Porque até quando a gente está na terapia individual, tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente quer fazer graça com o terapeuta, tem dia que a gente chega e fala, hoje eu não tenho nada para falar. É o pior dia, é o dia que a pessoa mais fala, né? Geralmente, né? Também não é assim. Então, Isabel, eu espero que eu tenha te respondido, porque a tua resposta é muito importante. Respondendo a tua resposta, eu respondo muita coisa. Coisas, inclusive, que eu preciso nivelar o conteúdo de quem não fez teorias e técnicas, e é bom que vocês me apontem, porque daí eu vejo onde é que está faltando conexão, para vocês entenderem essa disciplina. Tá? Então, sempre que tiverem dúvidas assim, perguntem mesmo, que é uma pergunta extremamente pertinente, porque não pensem não, que no trabalho com famílias vai ser harmônico. As pessoas nos procuram porque desandou, alguma coisa não tá, eles não estão conseguindo resolver sozinhos, certo? Então isso se torna para que essa terapia realmente aconteça, né? Isso é conteúdo. Vão vindo à tona, vai observando, vai trabalhando. E aí, no caso, poderia ter uma sessão com o pai e esse filho separadamente, sendo trabalhados juntos. Esse sistema ele pode ser trabalhado separadamente. Olha, talvez hajam colegas de outras linhas que trabalhariam. Eu, Karina, não trabalharia. A partir do momento que o sistema está todo ali, eu vou trabalhar com o sistema inteiro. Até porque uma das coisas legais também que a gente vê no Teorias e Técnicas é que o grupo dá conta dos seus fenômenos. Todo mundo que está ali sabe daquilo. Então, vamos contar também, né, com a participação da mãe e da filha. Como elas veem esse subsistema, né? A participação delas pode ser fundamental para que esses dois homens
enxerguem a sua relação. Então, eu, Karina, jamais separaria, sabe, Isabel? Eu trabalharia esse conflito dentro da família, até para reforçar para esse jovem que ele faz parte dessa família. Ele faz parte. Ô, Karina. Senão eu poderia dar ênfase num conflito distanciando do sistema inteiro. E lembrem, é um sistema. Se eu tiro um subsistema, ele para de funcionar para aquilo que eu quero. Beleza? Quem que queria me perguntar? Fui eu. Então, agora, deixa eu entendi. Na terapia, quando você vai trabalhar um subsistema, você trabalha na presença dos outros? Não é nada separado? Eu acho que tá mudo o seu microfone, Karina. Ou não? Alguém ativou meu mudo? Tá. Mas, eu sempre vou trabalhar junto. É família. Então, eu vou trabalhar o familhão, todo mundo junto. O subsistema eu vou trabalhar ali, na frente uns dos outros. Porque qual é uma das coisas que o terapeuta... Passou o tempo todo citando teorias técnicas. Qual é outra coisa esperada do terapeuta? Né? Que ele consiga enxergar esses fenômenos dos subsistemas e trabalhar esses fenômenos no campo grupal. Eu não vou criar outros campos, eu não vou dividir o que é para ser trabalhado junto. A gente tem que entender que na terapia de família a gente tem aquisições que é do sistema. E separar os subsistemas, dependendo do momento, pode ser contraprodutivo. Eu não separo nunca. Não separo nunca. Eu posso indicar, no final do acompanhamento, se ele for focal, que o casal venha comigo para terapia de família, de casal, que o Miguel faça terapia individual. Como o Miguel é um adolescente, por exemplo, eu posso chamar o pai e a mãe e o Miguel, no momento, na terapia do Miguel. Entendeu? Mas aí é uma questão de manejo. Tá? A terapia sistêmica, ela não é muito de separar o sistema, não. Ela é, o sistema é esse, trabalhamos o sistema todo. Tá? Sem trabalhar separado o subsistema. Quando eu falar trabalhar subsistema, é no aqui e agora do campo familiar. Tá? Existem existem linhas que dividem? Existem e elas fundamentam o porquê. Tudo que eu vi, estudei da sistêmica até hoje, a gente pode trabalhar separado, mas numa outra proposta terapêutica que não aquela proposta de grupo familiar. Para não reforçar a segregação, a separação. Tá? Aí eu acho que eu tenho que trabalhar o Miguel. E eu tenho que trabalhar o pai do Miguel. Ou eu indico individual para cada um fica comigo e o outro eu encaminho para um colega, ou eu fico com o Miguel, atendo o Miguel e chamo o pai, na coerência de chamar esse pai e essa mãe para trabalhar essa relação, tá? Mas eu não faria assim. O trabalho de subsistema se faz com o sistemão todo junto, tá? Então, assim, existem linhas que separam das mais variadas formas. A sistêmica, que eu vi até hoje, cumpre-se aquela etapa, encaminha-se para outras se necessárias. E, gente, essas pessoas convivem desde sempre, né? Eu estou tentando entender se há uma aflição ou se é só uma curiosidade mesmo do manejo. Porque enxergar um grupo de pessoas convive desde sempre, ou há muito tempo, e tem ali as suas regras, as suas normas, né? E tá no meio lidando com essa galera que se conhece e em conflito, pode parecer algo angustiante, né? Se a gente não tem perfil, a gente não trabalha com família. Família é um bafo, prova está, né? A potência da terapia de família na Itália, por exemplo, né? Então, é aquele negócio. Eu não separo. Quando eu falar trabalhar subsistema nesta aula, eu estou falando de trabalhar subsistema dentro do sistema, tá? Sempre vai ser. Há linhas que trabalham? Sim. Sim, existem. Tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Que horas são, gente? Será que vocês vão conseguir ver a foto que eu
uma amiga, hoje eu fui almoçar com uma grande amiga, e ela chegou, ela é advogada, ela falou assim, tá, amiga, fala para mim, afinal de contas, o que é terapia sistêmica? Eu te perguntei, tu te fez de louco e não me respondeu. Eu disse, eu queria te responder cara a cara. Agora vamos lá. E aí eu expliquei para ela. E eu acho que ela entendeu. Olha a foto que ela me mandou. Puxa, amiga, sobre aquilo que a gente estava falando hoje no almoço. Dá para ler? Karina, na verdade, as suas duas telas não estão aparecendo aqui. Não estão conseguindo ver? Para mim está aparecendo. Tá, eu prometo que na volta do intervalo eu divido a tela e essa imagem vai estar para você, tá? Que eu já baixei no meu movimento alguma coisa. Ó, vamos ver. Ai, a pessoa é ansiosa, ela não espera para mandar para os alunos legalzinho. Uma foto. Quando a foto revela de família, eu acho que o nome está abordado com a mãe. O momento do sistema. O movimento do sistema. Olha lá. Quando a foto revela o movimento do sistema. Olha ali o vermelhinho, a mãe agarrada na mão do noivo. Será que esse sistema vai dar problema ou não vai dar problema? O que vocês acham? Vai dar um pouquinho. Só quem tem teorias de técnica. Só quem fez teorias e técnicas sabe dos exemplinhos que a gente deu, né, gente? Quando a gente viajou nessa disciplina. Mas, ó, pessoal que não fez, sempre que ficar com dúvida, puxem que eu esclareço, e aí vocês vão assimilar. Quando chegarem em teorias e técnicas, vocês vão gabaritar tudo, tá? Só que não. Tá? Que maldade, hein? Hoje é dia de maldade. Gente, já são 9 horas, vocês não me avisaram? Vamos fazer um intervalinho? É porque a aula tá tão interessante que a gente não vê a hora passar. E quando a aula tá chata, depois mandando no WhatsApp assim, por que você fala não vai acabar não? Ai, meu Deus, tá bom. Já deixa no slide Karina. Quem que tá falando comigo? Luiz? Karina. Oi. Fala isso e quando você faz pergunta da matéria, ninguém responde nada. Tu viu, né, Luiz? Fica aqui a Mônica fazendo carão. Sabe o que ela faz? Ela faz assim, ó. Ela tirou até os olhos da tela, ó. Ela ficou assim, ó, para não olhar, não mostrar as janelas da alma para a professora, tá? Tá, Mônica? Que agora com a câmera aberta, o legal é isso, né? Gente, é outra coisa da aula vendo vocês. Olha, não faço mais isso com a tia. Se mostre sempre para a tia. A tia tá tão feliz. Puxa vida, olha, eu vendo meus colegas tudo postar foto com as câmeras tudo abertas. Eu falei, não, eles não gostam, né? Eles não querem se mostrar para a professora. Eu vou aceitar a minha insignificância. Mas hoje abriram a tela. Eu pensei na turma de sexta. Ai, eu vou pegar esse tinhoso. Porque a minha turma de terça, todo mundo já teve aula comigo, não tem que ter vergonhinha. É a turma que nunca tinha me visto na vida, abriu a tela, sorrisão. Eu disse, não pode ser assim. Vamos, ó, seguinte, eu preciso ir ao banheiro, tá? Então nós vamos precisar parar um pouquinho. Quando for 9h05, a gente recomeça, que daí o avanço com a matéria a gente acaba um pouquinho antes, tá? 9h05 são, na verdade, tá bom. Então, agora no meu relógio são 8h58. Quando for 8h08, no horário cabalístico, eu volto. Tá bom? Só um tempinho de ir ao banheiro pegar uma água. Até mais, pessoal.
Olá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Oi, Felipe, Márcia. E aí, pessoal? Vamos nessa? Vamos continuar? Deixa eu compartilhar. Ai, meu Deus, minha apresentação está na tela e sempre sai da tela. Aí, pronto. Vamos lá? Seguindo. Bom, a gente viu bem essa lâmina aqui, tá? Então, vejam, funcionamento do sistema para promover mudanças nesse sistema. Lembrem do exemplo que eu dei, do Miguel e do pai dele, certo? Bom, no momento, nesse campo ali, aquele meio, né, que eu chamo de campo, que é onde acontecem os fenômenos, né? O campo é esse espaço onde são faladas as coisas. Não é o mesmo que o setting, mas faz parte do setting. O campo grupal, que é onde são depositados os conteúdos e aonde acontecem todos os fenômenos propriamente ditos da terapia, tá certo? Então, nesse momento, todas as pessoas da família, elas vão, através da terapia, revisitar os acordos, as crenças que tem enquanto núcleo familiar, as dinâmicas, como se dão os subsistemas, tá? A fim de que, tratando essas questões, consigam promover saúde mental do sistema inteiro, melhorar as relações, transformar comportamentos, crenças, né? Revisitar os acordos, olhar para essa dinâmica relacional do sistema familiar, tá bom? Vamos à lâmina 9. Mas olha só, Karina, a psicanálise e a sistêmica são a mesma coisa? Veja, a gente pode ter terapeuta de orientação psicanalítica trabalhando com terapia sistêmica, como eu, por exemplo, tá? Então, veja, o enfoque da psicanálise é um e o enfoque do sistêmico é outro. Então, vamos lá. Psicanálise e sistêmica não são a mesma coisa. Por quê? A psicanálise, ela se preocupa muito mais com os elementos importantes da crise que a família está vivendo e os elementos inconscientes de cada membro. Então, quando um psicanalista atende o grupo familiar, se ele não trabalhar com abordagem sistêmica e só a psicanálise de grupo, que a gente viu no Teorias e Técnicas de Grupo, ele vai ter foco no inconsciente de cada indivíduo e no quanto o inconsciente de cada indivíduo repercute na relação grupal. Certo? Já a sistêmica, ela se preocupa, não é com o inconsciente do indivíduo, mas é com os problemas de comunicação, de inter-relação, de papéis no aqui e agora do grupo. As crenças que foram criadas, elas podem ter relação com elementos inconscientes na sistêmica? Claro que sim. Eu sou uma psicóloga de orientação psicanalítica que trabalho com família em modalidade sistêmica. Porém, quando eu trabalho com a família, o meu principal foco não é no inconsciente de cada indivíduo e no quanto o inconsciente de cada indivíduo contribui para o conflito familiar. O meu foco principal não é esse, mas em olhar como está se dando o sistema familiar, as relações, as crenças, as trocas nos subsistemas. A importância do inconsciente, ela vai ser secundária para mim quando eu trabalho no manejo sistêmico, mesmo que a minha linha teórica seja a psicanálise. Fica claro? Não está aparecendo o slide, Karina. Aliás, é uma excelente questão de prova. Olha a Érica! Oi, Érica! Quanto tempo! Fica claro que psicanálise e sistêmica não são a mesma coisa, mas que terapeutas, psicanalistas podem trabalhar no manejo sistêmico. Aí, o que a gente vai fazer?
quando eu trabalho com a psicanálise pura, o meu foco é no inconsciente do indivíduo e no quanto o inconsciente desse indivíduo reverbera na família. Quando o meu foco é sistêmico, eu vou olhar para o funcionamento do sistema inteiro, como acontecem as relações dos subsistemas, né? Quais são as crenças, quais são os parâmetros, quais são os papéis, mas o inconsciente fica no segundo patamar. Ele não é o primeiro patamar. Inclusive, o meu manejo ele vai ser todo na relação do sistema e dos subsistemas. Havendo elementos inconscientes. Vamos pegar o exemplo do pai do Miguel e o Miguel. Tá certo? Vamos para o quadro. Vamos lá, que agora vai ficar mais claro. Isso é importante ficar claro para vocês. Tá? Tá bom. Eu sou terapeuta sistêmica. Isso aqui é a minha família. Deixa eu limpar. Essa família está uma bagunça, uma zona. Então, vamos lá. Vamos fazer a família de novo? Vamos fazer tudo isso. Família, pai, mãe, filho, filha, terapeuta. Tá? Tá bom. Esse aqui é o pai, essa aqui é a mãe, esse aqui é o Miguel, esse aqui é a Ana. São os filhos. Miguel e mãe. Tá. Se eu sou terapeuta psicanalista, estou trabalhando com psicoterapia psicanalítica de grupo, sem olhar para a teoria sistêmica. E aí, o pai e o Miguel vivem num fight, numa hostilidade, ataques. Eu vou trabalhar enquanto terapeuta sistêmica, no contexto do sistema inteiro, esse subsistema, a reverberação dele nos outros subsistemas, as crenças, o parâmetro de relação, o jeito que se dá a comunicação entre eles, e eu vou olhar para isso e eu vou trabalhar nisso, prioritariamente. Se o pai do Miguel trata o Miguel com desdém, porque a relação dele, por exemplo, com o pai dele foi péssima, e ele sempre foi anulado pelo pai, vocês concordam comigo que esse é um conteúdo inconsciente, pai, que acaba refletindo na relação dele enquanto pai do Miguel. Ele reproduz o conflito do pai dele com o filho dele. Se eu sou psicanalista, eu vou fazer essa leitura e fazer um manejo em cima disso. Se eu sou sistêmica, eu vou olhar o sistema inteiro, eu vou trabalhar isso no sistema inteiro, eu vou deixar que a mãe e a irmã interajam, também participem desse conteúdo, certo? Mas a relação do pai do Miguel com o pai dele, ela só vai ser explicitada e falada se fizer sentido para a melhoria da relação do sistema como um todo. Ele vai ser secundário. Certo? Ficou mais claro? Sim, não, mais ou menos. Estou olhando o WhatsApp. Na verdade, eu estou no YouTube. Karina. Tá? Pode Karina. falar, quem está piscando aí. Não está aparecendo o slide para a gente, e eu queria fazer uma pergunta. Na prática, a gente consegue fazer essa... Então, se a professora perguntar na prova assim, explique semelhanças e diferenças da terapia psicanalítica de grupo e da terapia sistêmica de grupo. Vocês vão saber dissertar? Eu estou sem os fones. Se alguém tentou falar comigo, eu não ouvi. Desculpa aí, viu? Eu acho que a Priscila tentou falar comigo, né, Priscila? E eu não ouvi porque eu estava sem os fones, tá? Estão me ouvindo? Alguém fala alguma coisa, porque eu botei o fone agora. Estamos. Beleza. Beleza. Tá? Karina, vamos adiante. A gente consegue separar a sistêmica, no seu caso, psicanalítica, é fácil a gente separar ou não? É difícil a gente fazer essa separação? Olha, na verdade, se você tiver um bom conhecimento das duas linhas, né, você consegue separar com tranquilidade, assim, tá? Porque é só você prestar mais atenção no funcionamento das relações, porque vai saltar, você vai ficar gritante, entendeu?
Vocês imaginem vocês receberem uma família e com esses conflitos no início, o grupo até se defende, se protege, fica naquela coisa meio café com leite, mas com o andar da terapia, não tem como seguir café com leite, né? Então, veja, eu vou saber o momento de intervir de uma forma mais sistêmica ou de fazer um assinalamento, uma interpretação, certo? Mas no sistema isso é secundário. É mais importante que, de uma certa forma, aquele pai e aquele filho percebam a relação disfuncional que está se dando entre eles mesmos se deem conta do que está envolvido, e o núcleo inteiro, com a ajuda dos outros participantes, inclusive o terapeuta, e o núcleo inteiro participar de um movimento de mudança desse funcionamento. Pode falar, Leandro. Você falou da linha da psicanálise na terapia sistêmica, mas outras abordagens, como a cognitiva, a humanista, a fenomenológica, a gestalt, elas têm técnicas particulares, formas específicas de uma atuação com a psicanálise na terapia familiar sistêmica, ou isso é exclusivo, essa interação entre duas áreas é exclusiva da psicanálise? Não. O que a gente fala lá na disciplina que precede essa? Trabalhar com grupo, todas as linhas podem trabalhar. E aí a gente está falando do referencial teórico para entender identidade, personalidade, psicodinâmica, toda a estruturação da vida psíquica de uma pessoa. Cada linha tem um conjunto teórico para explicar os mesmos fenômenos. Por exemplo, o que eu chamo de comportamento disfuncional nas linhas do comportamento, eu posso chamar de sintoma de um conflito inconsciente na psicanálise, né? Então, cada linha teórica, as grandes linhas, psicanálise, comportamento, gestalt, humanista, elas têm todo o seu construto teórico para entender o ser humano, as relações humanas, e ela vai ter um manejo sistêmico, mas com toda essa base teórica para entender os fenômenos que se apresentam ali. A sistêmica, ela traz um manejo, uma maneira de lidar com os conteúdos, mas o entendimento do ser humano e dos seus fenômenos, ela vai se dar pela linha de base, certo? Fica claro? Então, sim, comportamental trabalha com grupo, com certeza. O Beck, né? Como é que é o primeiro? Irving Beck, não me lembro o primeiro nome do Beck, pai da Judith Beck, eu lembro da filha dele, mas não me lembro dele. O criador de uma das linhas do comportamento, não análise do comportamento. O Beck, ele começou trabalhando com depressão e ele trabalhou com grupos, inclusive com grupos de pessoas com sobrepeso, obesidade, que foi muito mais desenvolvido pela filha dela, Judith, a filha dele, a Judith Beck, posteriormente. Inclusive, eles têm aquele famoso livro chamado Pense Magro, que é um livro que trabalha as questões da relação alimentar com o emagrecimento. Então, todas as linhas podem trabalhar na modalidade grupal, né? Mas ela vai ter que utilizar o seu referencial teórico para entender os fenômenos grupais, tá certo? A gente poderia correlacionar a linha sistêmica com uma técnica, um conjunto de técnicas, certo? Que vai ser preenchido pelo conteúdo teórico das linhas de base, tá? Então, vocês vão ver que vão ter os mais variados modos de se manejar e entender o fenômeno, tá? Então, assim, o primeiro trabalho que eu peço para teorias e técnicas de grupo é que os alunos façam uma pesquisa aprofundada sobre como as mais variadas linhas trabalham com o grupo. Então, quem quiser pesquisar comportamento, vai pesquisar as linhas do comportamento, Gestalt, as linhas do humanismo, a sócio-histórica, pode pesquisar a fenomenologia existencial, né, para aplicação na psicologia, certo? Bom, Obrigado, Karina. Gente, eu estou no 10º slide e a aula tem 21. Vocês teriam uma base. Mas eu acho importante dar uma boa base para vocês, assim como eu fiz na outra disciplina.
disciplina, as primeiras aulas, elas são para o entendimento geral dos fenômenos, tá? Bom, as sessões 1 e 2 da unidade 1, né, vocês viram ali, ela faz um resgate histórico, eles vão lá no conceito de paradigma, né, sendo paradigma um padrão, um modelo, né, vai dizer o seguinte, ó, as pessoas e as famílias, elas têm um conjunto de regras que são peculiares ao núcleo familiar. Quem aqui, quando criança ou adolescente, não foi visitar um amiguinho na sua casa, dormir na casa de um amigo? Tentem visitar essa experiência. A primeira vez que vocês foram na casa de um amigo de vocês, vocês têm lembrança. E aí vocês viram o pai, a mãe, os irmãos, seu amigo lá. Fatalmente, vocês em algum momento ou o tempo todo pensaram naquele jeito de funcionar daquela família, pensando também na família de vocês. E vocês perceberam diferença do jeito de funcionar. Mesmo quando crianças, vocês perceberam de uma maneira pura essa diferença no funcionamento do sistema familiar. Era diferente do de vocês, certo? Às vezes a gente até deseja, né? Por que minha mãe e meu pai não são como o pai e a mãe do fulano, né? Quer dizer, por quê? Porque algumas questões do paradigma da nossa família podem não nos agradar. Então, a ideia de paradigma fala disso. Conjunto de regras, né? Padrão de ideias, né? Que formam o que a gente chama de paradigma. Por exemplo, paradigma científico, né? Quando a gente tem aí, sai da fase do paradigma religioso. O que é o paradigma religioso? Um conjunto de ideias que dizia, ao longo da história, Deus está no centro. Então, tudo que fazemos ou deixamos de fazer é motivado, né, pela repercussão ou pelo que Deus vai achar ou não, o que isso está ou não próximo da vontade de Deus. Isso é o primeiro paradigma, assim, importante para a gente refletir aqui na humanidade, para fazer um paralelo com os paradigmas familiares, tá? O segundo paradigma aí que eu vou ressaltar é o da ciência, né? Que passa a dizer o seguinte, não, Deus não está no centro. O conhecimento e a verdade está no centro. A verdade está no mundo e a verdade é exata. Aí nós temos o primado do método científico, certo? Que dizia o seguinte, através da ciência eu conheço o mundo e controlo o mundo. Nada pode refutar ou questionar a ciência. Esse é o paradigma científico que vem até a modernidade, porém a gente está, que a gente chama de pós-modernidade. E na pós-modernidade é que inicia a lógica do pensamento sistêmico. E acho que meus fones vão ficar sem som. Estão me ouvindo, gente? Ainda? Sim. Sim. Tá. Quando vocês verem a professora mexendo com a boca, mas não falando nada, daí vocês me avisam, tá? Ó, então é o seguinte. Quando a gente chega no paradigma da ciência, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo a verdade ela está no mundo e a verdade é exata. Aí a gente tem a questão cartesiana, Copérnico, o entendimento de que a Terra não é plana, se bem que a gente volta sempre nessa história, estamos voltando nessa história. E pós-modernidade, tá? Não é a Era das Trevas, não é a Idade Média, certo? Mas o que acontece com relação a essa ideia de que a ciência é exata, objetiva, e tudo se dá dessa maneira? Bom, a gente entra na ideia de que, será que a ciência é tão exata? Será que tudo é tão absoluto e respondido de uma forma tão direta e pragmática? Será que não existem coisas que, bom, essa resposta é aceita, mas essa também. É na entrada da pós-modernidade que esse paradigma absoluto da ciência, como aquela que responde tudo, explica tudo de forma exata e objetiva, é questionado. E é a partir daí que a gente vai entrar na reflexão, olha lá, de que as coisas não são tão exatas, e quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando de variações que não são explicadas de uma maneira tão absoluta, tá certo? Bom, através da cibernética e da teoria geral dos sistemas, sendo a cibernética a ciência do controle
e comunicação dos seres vivos e das máquinas. Então, assim, cibernética, controle, vamos pensar só em ser vivo? Cibernética é o controle da comunicação entre os seres vivos. E a teoria geral do sistema, que traz a ideia de que tudo está interrelacionado, que todas as partes das coisas estão interrelacionadas. Não existem coisas absolutas, exclusivas e únicas. Elas estão sempre se relacionando e se transformando, dependendo do espaço em que estejam acontecendo. É a partir daí que a gente abre para a reflexão de que aquilo que tem um determinado significado num contexto pode ter outro significado em outro contexto, dependendo da construção dos paradigmas que o sujeito tem ou que a família tem. Certo? Quando eu penso em determinado objeto em outro contexto, tudo sobre ele pode se transformar. E isso, para a terapia de família, é muito importante, porque as coisas não são só preto ou branco. As coisas podem ter outras nuances. As relações entre os seres humanos, elas não são absolutas e imutáveis. Elas sofrem reflexo das relações. E é aí que esses conceitos, como o conceito de feedback, de retroação, retroalimentação, que é um conceito de sistema, passa a fazer sentido. Professora, está super esquisito entender o que você está falando. Então, vamos lá. Olha só. Feedback, o retorno, aquilo que acontece a partir de um outro acontecimento. Quando o pai do Miguel trata o Miguel de uma forma hostil, o Miguel responde com hostilidade, ao ponto de começar um movimento de sabotagem do grupo familiar. Só que a gente vai ler aquilo que o Miguel fez, entendendo como um output, algo que sai do sistema familiar em resposta ao input agressivo do pai. Certo? Isso nos fala de comunicação, isso nos fala de sistema. A partir do momento que o pai oferece um estímulo hostil para o Miguel vai reagir a esse estímulo. Isso me fala de uma ação e uma reação. Isso fala de um input, o pai foi lá e acrescentou um comportamento, e isso repercutiu no Miguel numa resposta. Estímulo-resposta. Também pode ser entendido assim, tá certo? Então, antes a gente não pensava assim. Antes a gente não olhava dessa forma, que havia uma relação entre as partes no sistema. E a gente pega a cibernética, que fala de comunicação, e a teoria geral dos sistemas, que fala de correlação entre as partes, para entender família. Então, é importante vocês entenderem que o que se trabalha em terapia de família hoje teve influência da Primeira Guerra, teve influência das pesquisas do Freud, teve influência dos casos de esquizofrenia e a necessidade de tratar esses quadros em conjunto com as famílias. É claro que teve, mas também teve influência de movimentos científicos, como a cibernética e a teoria geral dos sistemas, que trazem essa ideia, certo? Ação-reação, tirando do contexto, eu posso ter outros fenômenos, dependendo do estímulo, eu vou ter uma dada resposta. Então, peraí, não parece que a ciência não é tão absoluta, imutável, linear. Ela pode dar voltas e acabar chegando no mesmo ponto? Pode. E é justamente essas voltas que é a relação do núcleo familiar, que faz existir o núcleo familiar. Ele não é objetivo. Se você chegava lá e dizia assim, pai, para de lidar assim com o Miguel, Miguel, não age assim com seu pai está fazendo isso porque ele teve uma vida horrível com o pai dele. Então ele está devolvendo para você aquilo que ele viveu, porque ele ainda não conseguiu elaborar. E agora, tchau, alta, tchau, gente, já ouviram tudo, ouviram o que está acontecendo, então tchau. Isso é isso. Não, isso é isso, mas isso pode se transformar. Dependendo do trabalho do coordenador da família, né, do grupo da família, ele vai inserir input, ele vai fazer manejos, ele vai fazer assinalamentos, ele vai mostrar os subsistemas, o funcionamento dos subsistemas, os papéis,
a comunicação que se dá entre eles, e com isso ele vai trazer estímulos que vão gerar reação no núcleo familiar. Até então a gente não pensava a ciência dessa forma, dessa maneira. E é bebendo da fonte da cibernética e da teoria geral dos sistemas que se fortalecem os princípios da terapia sistêmica de família. Tá certo? Alguém está levantando a mãozinha? Pode falar. Na hora que eu estava lendo a sessão 1.1, dentro desse assunto que você está falando a respeito dos paradigmas, né, e nesse processo histórico, eu vi que tinha uma situação, um problema, que era o seguinte: tinha um Rodolfo que trabalhava na ONG, e eu consegui me identificar porque eu trabalhei com um adolescente em projeto social em Limeira, que era o CEPROSOM, não sei se você já chegou a falar. E a gente tinha que abordar alguns assuntos de sexualidade, porque eram adolescentes, mas não aconteceu comigo ter problemas em relação a isso. Porém, com o Rodolfo, teve. Eu até destaquei uma parte aqui do texto, porque a família do adolescente estava nesse paradigma religioso, não queria que fosse abordado esse assunto, e o Rodolfo já estava no paradigma científico, né? Entendendo a importância de passar isso de forma científica. Só que na leitura eu não encontrei uma resposta, porque eles estavam na dúvida se ia parar de abordar ou não o assunto, pelo menos foi o que eu entendi. E assim, na verdade seria uma pergunta. O interessante era respeitar o paradigma que a família está e intervir, parar com o assunto, o que eu acho criminoso, mas enfim, é o paradigma daquela família, é a maneira dela ver o mundo, né? Ou continuar de uma outra abordagem. Qual seria o ideal, com esses dois paradigmas batendo aí de frente? Tá, beleza. Veja bem, quando a gente fica evitativo, bom, primeiro que eu precisaria ter mais elementos. O que leva essa pessoa a ter problemas? Vamos supor que eles estivessem em terapia. Vamos pensar no contexto clínico, tá? E a gente vai desdobrando por contexto institucional. Aquilo que se cala não deixa de existir. Deixa eu falar isso olhando para vocês. Deixa eu abrir aqui. Aquilo que se cala não deixa de existir. Não é porque a gente vai deixar de lidar com o assunto que ele vai deixar de ter influência sobre o caso que a gente está lidando. Então, calar, ocultar e evitar, se o terapeuta for por essa linha, ele vai se dar mal. Porque, veja, se a questão da religiosidade versus, né, liberdade de um adolescente para ele existir sendo como ele é, né, solidificando a sua identidade. Se isso está trazendo sofrimento no sistema familiar, não tem como não lidar com esse conteúdo. Não tem como não abordar esse conteúdo. Nem que seja para que, no fim das contas, cheguemos à conclusão que cada um, com a sua visão de mundo, que se respeitando, dá para viver todo mundo junto e numa boa. Até porque, se é uma família, essa família vai ter que ter aquisições para conseguir lidar com as diferenças das características individuais. Né? A família vai ter de aceitar as características do jovem, que está se solidificando numa identidade a caminho da adultez, e esse jovem, de alguma forma, a gente vai ter que trabalhar com ele para que ele consiga aceitar que esses são os valores dos pais. Né? Mas uma coisa é você ter o respeito entre os subsistemas e o sistema como um todo, a diversidade de pensamento. Porque isso é algo para se aprender, que a gente consiga respeitar as diferenças e conviver com respeito enquanto um núcleo familiar que consegue lidar com os seus conflitos. Se essa questão religiosa for um dos grandes conflitos, deixar de lidar com ela é um atestado de que esta terapia não funcionará, ela não atingirá os seus objetivos. E a pessoa pode ficar um ano inteiro com essa família em terapia, acendendo uma vela para cada santo e não trabalhando o conflito. Entendeu? Agora, conflito, tá pipocando, vai cair no campo,
vai gerar fenômeno e precisa ser trabalhado. Eu trabalharia o respeito à diversidade dos membros dessa família. Entende? Bom, se esses pais, se esse é um jovem, muito dependente ainda, se esses pais seguirem nessa ideia, eles não vão continuar na terapia. Porque se tem que lidar com a questão da religiosidade e das pessoas aprenderem a se respeitarem com as suas características, se os pais não aceitarem, eles vão interromper o tratamento. E você não vai fazer um pacto de deixar de lidar com o que tem que ser ligado só para evitar o conflito. Aquele conflito faz parte do que tem que ser trabalhado. Se as pessoas tiverem que largar, o que você vai fazer? Né? Às vezes a gente pode, talvez não seja um momento de lidar, você caminha um pouco mais com o núcleo familiar, quando se forma bastante o vínculo, você vai comendo pelas beiradas? Pode ser. Resta saber em que momento você vai fazer esses manejos. Né? Conhecendo a família, você vai saber um momento de lidar com aqueles conflitos, até porque vai ficar inegável, inevitável. Agora, fazer uma aliança para não lidar com o conflito, para diminuir o conflito no núcleo familiar, é que nem varrer a casa para baixo do tapete. Só escondeu, mas está ali. Fica claro? Tá? Você dá uma palhinha no organizacional, professora, por favor, porque no meu caso, por exemplo, eu como à frente de uma sala de aula, a cada dia eu vou precisar abordar mais essa questão de gênero. Né? A gente já é cobrado, a gente só não é dado material nem subsídios para que a gente se atualize, né? Mas, assim, você precisa trabalhar o assunto, que nem no caso dele era a ONG, né? A gente precisa trabalhar um assunto em grupo, aí a gente vai falar da questão do grupo, que abrange mais pessoas, só que aí o que eles vão fazer? Eles vão negar esse assunto, porque a família não quer, ou a criança, não sei, nesse âmbito maior, o que fazer? Se o assunto está em pauta, é protocolo. Por isso, Mônica, que eu tenho críticas severas a essa ideia. Você está falando de gênero, não poder falar de gênero em escola. Tudo que envolve gênero, né? Homem e mulher, diversidade, tudo isso, né? O que acontece? Vamos pensar os alunos como um grande grupo, um sistema escolar brasileiro. Nesse sistema, nós resolvemos trazer alguns tabus. A gente não fala mais de gênero, porque vão falar de viado sapatão e a gente não quer falar disso, porque a gente não pode, porque a tradicional família brasileira era só pai, mãe e filhinhos. 70% das famílias brasileiras são constituídas de outra estrutura, com casais recasados, sim, porque as vidas são assim. E aí a gente não quer considerar família 70%, a gente considera a família 30%, né? Eu usei essas expressões para ser debochada, né? Evidentemente, vocês me conhecem, sabem que isso é um efeito teatral na aula. Pois bem, o que a gente está fazendo enquanto grande grupo? Sistema Estudantes Brasileiros. A gente está fazendo o seguinte, vamos ocultar coisas, deixar de falar outras e vamos seguir no baile. Vamos dar péssimas condições para os professores, não vamos capacitá-los regularmente, que é o que o exercício funcional exige. O professor tem que estar se capacitando constantemente, e não tem discussão. Então, na verdade, o grande sistema escola brasileira, ela tem uma série de incoerências e uma série de coisas que são varridas para baixo do tapete. Inclusive, o quanto não se investe nela, e se faz de tudo para que ela fique cada vez mais precarizada. E isso é um conteúdo. É um conteúdo latente da nação que diz assim, quanto menos vocês souberem, quanto menos vocês estudarem, menos conhecimento vocês terão, mais manipuláveis vocês serão. Então, não vamos falar sobre temas importantes, vamos tirar história do currículo, vamos tirar geografia, vão tirar as disciplinas que são aquelas que trazem, que podem trazer, dependendo do educador, não do livro didático, né, que vem, né, pronto já, mas aquelas que podem gerar consciência, a gente, não precisa. Que sociologia, que história, que geografia humana, nada.
Nós temos que preparar o nosso aluno para o curso técnico apenas, que é para trabalhar. Porque não tem que pensar e refletir. Gente, nada contra. Eu tenho vários amigos, familiares que fizeram curso técnico. A questão não é um curso técnico. A questão é você investir maciçamente nisso e não investir no ensino médio regular que não seja técnico. E se a pessoa quiser fazer a faculdade depois, não trabalhar como técnico e nunca utilizar o curso técnico? Né? Então, para a população, um determinado recorte da população, a gente dá preparação para o trabalho, não para pensar o mundo e as coisas. Né? Então, eu entendo isso, Mônica. Se a gente olhar o Brasil no aspecto da educação como um grande sistema, um grupo gigantesco, e a gente olhar como é tratada a educação historicamente, o conflito que cai nesse campo é dominando pela privação de conhecimento e pelo massacre do trabalhador, porque daí você fustiga quem lidera e você enfraquece todo mundo. A melhor estratégia para você desarticular um grupo é atacar, né, os seus líderes ali. E os professores são os líderes, né, nessa caminhada do conhecimento. Fala, Noemi. Pro. Oi. No livro dessa disciplina nossa, tem um assunto sobre isso, que o professor ele estava abordando com os alunos determinado tema, e um grupo de pais cristãos, se eu não me engano, foi lá se opor àquilo que ele estava ensinando para as crianças. De começo, ele falou que ele não ia banir aquilo a pressão grande que ele acabou se sujeitando e acabou não falando mais daquele tema na escola, porque os pais exigiram que não fosse falado. Que é o que a Mônica trouxe, né? Contando aí uma história diferente. Sim. Isso acontece. Bom, isso... por que querem trazer, em tese, por que deveriam querer trazer psicólogos para dentro das escolas? Bom, a gente trabalharia muito com grupos, inclusive com grupos de pais, para trabalhar essas questões. Só que o psicólogo vai trabalhar como deve trabalhar se eu tiver uma direção da escola, ou mais do que a direção, se eu tiver um Estado, mais que o Estado, se eu tiver um governo federal, e aí junta com o Estado, e aí junto com o município, que entendem que não se pode discutir diversidade religiosa, né? Quer dizer, bom, a nossa função na entrada nas escolas seria promover reflexão. Uma das funções que nós poderíamos exercer numa escola é justamente discutir sobre essas questões, trazer essa reflexão. E muitas vezes ensinar os adultos, porque as crianças, por vezes, elas sabem, é que volta para a socialização primária e desanda aquilo que a secundária conseguiu contribuir. Então, a gente está sempre nesse movimento, a gente cresce na socialização primária, família, né? E o primeiro lugar depois, quem fez psicologia social comigo sabe, o primeiro lugar depois, geralmente, é a escola, que é quando o kit de socialização primária é posto em xeque com o kit de socialização secundária e vários kitzinhos de socialização primária dos coleguinhas. E o professor e a professora que lidam com isso. E mais as famílias. Pô, mas como é que você está ensinando isso? Na minha casa não é assim. Mas, gente, são centenas de casas, né? Quer dizer, certo? Falei, perdi o rumo, mas eu acho que ficou claro, né? Vocês estão com umas carinhas de cansados. Vamos fazer uma combinação? Ó, escutem só, não se acostumem. É só porque é a primeira noite mais hardcore. E eu falei que eu prometi que eu ia soltar vocês mais cedo. Soltar, né? A professora pensa que, né? No tempo do colégio. O soltar a turma. Parecia que estava tudo preso, né? Isso aí é que nem uma manada. Não que eu fosse assim, não. Não, eu sempre fui uma criança muito tranquila. Depois de adulta que eu dei trabalho. Ó! Que louco, estamos falando de família, né? Minha mãe nos almoços de família, quando eles estão aqui, eles moram ainda no Rio Grande do Sul, né? Estão vindo morar aqui, graças, né? Ela diz assim, não, os meus filhos, quando criança,
nunca deram trabalho. Birra, nunca fizeram. Também depois de adultos, né? São as brincadeiras das famílias, né? Que a gente faz. Quem já não escutou? Alguém fala para mim uma fala de sua família que reverbera até hoje aí nas suas vidas, depois de adulto. Vamos ver, quem gostaria? Fala uma fala daquelas assim. Vamos lá, pode ser uma coisa boba. Algo que vocês se pegam pensando hoje em dia ainda. A minha mãe, quando falava muito assim para mim, vem aqui, sua neguinha. Aí quando eu chegava perto dela, ela falava para mim, olha, eu não vou te bater hoje, porque eu vou guardar tudo. Porque você, neguinha, você tira leite de viado correndo. Mas o que é isso? Até hoje eu lembro disso, eu tenho trauma disso, gente, quando eu lembro. Eu rio sozinha, porque eu não entendo bolofas, né? Se minha mãe tivesse viva, ela estaria com quase 60 anos, é coisa de velho. Ai. Leite de viado correndo. Essa é nova para mim. Essa é nova. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. Isso é terrível, né? Faz, é terrível. A vida toda. Isso lida, sabe com o quê? Com a culpa. Com a culpa. As falas em casa a gente conversa. Terríveis. Essa espera chegar em casa. A famosa na volta eu compro. Isso. Na volta eu compro. Na volta eu compro é ótima, né? E vocês eram aquela criança que esquecia ou que lembrava? Eu era a criança que esquecia. Eu era a criança Dory. Dava uma volta, já não lembrava mais o que queria. Na volta a gente compra. Essa eu ouvi. Nas mães Você mais... não é todo mundo. Você não é todo mundo. Essa era terrível. Não adianta chorar quando me vê no caixão, hein? Não adianta depois chorar no caixão. Né? Aquela mãe dramática que quer gerar um filho com culpa, que ia se tratar com Freud, se o Freud fosse vivo. Tá certo. Nossa, olha, por isso que eu amo Freud, então. Misericórdia. Faço isso com meus filhos. Vocês não vão me ajudar? Vocês não vão me ajudar? O dia que eu estiver morta, não adianta chorar, não, viu? Esse é um clássico das mães. Nesse rumo ainda tem o dia que eu sumir, vocês vão saber. O dia que eu sumir. Lucas, a minha mãe fala isso até hoje. Qualquer coisa que os meus irmãos falam, no dia que eu for embora daqui, que eu sumir daqui, eles vão ver, não tem nada para fazer, não vou querer lavar uma louça, vão sentir minha falta. Um drama. A minha eu vou sumir, mas a minha ela não espera sem chegar, falar que vai chegar um dia, né? Ela já ameaça. Eu vou sumir, hein? Essa é a mãe enigmática, né? Ela quer deixar o filho com a culpa e com um pouco de interrogação, né? Uma frase que eu ouvi muito. Eu acho que eu lembrei dos meus pais. O personagem do Paulo Gustavo em muitas mães, né? Porque essas frases me lembram muito, dona Hermínia. Essas falas. Ô, professora. Oi. E quem falava assim, pode passar que eu não vou bater. Com o chinelo já escondido na mão. Pode passar, eu não vou bater. Passa. E a primeira vara da infância? Nós estamos falando de violência contra crianças, isso não pode mais. Eu nasci em 76, o ECA não estava vigente, tá? Na época podia. Quando minha mãe falava que ela ia me bater, que a hora que chegasse em casa ela ia me bater, eu corria na frente dela, que ela era bem gordinha, assim, dava umas 3 de mim, eu corria na frente dela, vestia um monte de roupa. Um dia ela descobriu, ela arrancou minha roupa, bateu em mim sem roupa, quase me matou, ainda pisou no meu pescoço, eu lembro disso até hoje, eu tinha uns 7 anos. É sério? Minha mãe era extremamente mentirosa. Oi? Minha mãe era mentirosa, pronto. Quando ela batia, ela falava, tá doendo mais em mim que em você. Ah, essa conversinha de mãe, ó. Doía mais. O pior era ouvir, né? Na minha época eu apanhava, agora que é minha vez de bater, tem lei? Essas são os filhos mais jovens, depois do ECA, né?
Nasceram de 90 para frente, né? Maravilha, minha gente. Eu já apanhei de cinta, de tamanco, de chinelo, de tudo já também. Gente do céu. Eu acho que se minha mãe batesse em mim assim, ela chorava, porque eu me recordo de uma cena, a única vez que eu me recordo, a minha mãe procurando o chinelo que era mais fofinho, que doía menos, para pensar em correr atrás da gente. Então ela tinha Samoa, tinha um chinelo chamado Samoa, que era um solado, uma espuma quase, parecia uma esponja. Pois ela pegou o Samoa e fez que foi atrás de nós. Eu e meu irmão, diferença de 3 anos, nunca, né? Nunca que ia conseguir, só que a gente também não debochava, né? Também não era pra... A gente nunca debochou, nunca fez pouco caso da autoridade, porque senão vai que uma hora, né? Que mãezinha maravilhosa, não ao contrário da minha, principalmente pegar qualquer coisa. Tava lavando a louça, tava com caneco, jogava o caneco. Tava varrendo a casa, vai com a luz de vassoura mesmo, não tá nem aí. Mas que barbaridade. Gente, legal a gente dividir sobre as famílias. Hoje nós fomos até a lâmina 11, na verdade. Semana que vem eu retomo da 12 para frente. Releiam tudo, porque eu vou dar uma passada mais rápida. Vou me fixar só nos pontos principais, porque semana que vem vai ser o capítulo 1 desse livro aqui, ó. Vocês receberam, né? No material, tá no AVA. Eu já mandei para vocês o que em vez de amarelo é vermelho. Tem 2 volumes. Não? Tá, vocês vão receber. É que é leitura complementar, eu não quero assustar vocês achando que tem, né? Então, vocês vão receber ao longo do semestre o volume 2 desse aqui, Manual de Terapia Familiar, tá? Livrão, viu, gente? Livrão, os 2 são baita livrões, tá? E eu vou mandar para vocês o 2 no transcorrer da disciplina. Tá bom, meus amores? Então, leiam o capítulo... Semana que vem é o texto do trabalho, capítulo 1, né? Isso mesmo. É para ler para semana que vem? Isso, esse aqui, ó. É isso, né? Isso aí. Isso mesmo. Oi. No final do slide tem uma atividade. Esqueçam. Tá. Vamos cantar. Semana que vem eu invento outra, tá? Primeira, eu estava muito cruel hoje, não sei, me deu uma coisa e aí eu inventei aquilo, mas esqueçam. Mas semana que vem tem alguma coisa, tá? Mas vai ser outra coisa, tá bom? Beijo, até semana que vem, meus amores. Cuidem-se, tá certo? Ó, beijo. Boa noite, Pro. Bom descanso. Vocês todos. Boa noite. Beijo, professora. Beijo. Boa noite, professora. Tchau, meus amores.